Olá, senhores! Iniciaremos uma nova série que será focada nas fêmeas de nossa espécie, nossos amados e apaixonantes seres de luz. Tenho certeza de que será uma excelente adição ao conhecimento dos senhores, pois vocês estarão acompanhando os problemas relacionados ao relacionamento entre os sexos na perspectiva feminina. Vocês conhecerão o profano feminino. O profano masculino já está sendo abordado na série Os Inimigos do Homem. Entenda os profanos masculino e feminino como desejos, pensamentos, ações e etc. que fazemos quando estamos agindo no modo chimpanzé pedante, ou seja, é o lado animal dos seres humanos. O profano feminino é o reverso do maravilhoso sagrado feminino e é abundante em seres de luz não virtuosos. Mulheres virtuosas que acompanham este canal, em hipótese alguma pense que são imunes ao que será abordado nessa série. A cada episódio, reflita sobre o que é passado e tentem responder às perguntas como: eu tenho a tendência de fazer essas coisas? Se sim, eu cedo a elas ou me esforço para evitá-las? Se faço tais coisas, faço de forma consciente ou inconsciente? O que está influenciando-me a agir daquela maneira? E etc. Neste vídeo, falaremos sobre a ligação do feminino com a infantilidade, com a contrariedade e como isso afeta nossos relacionamentos com seres de luz. O sexo feminino retém muitas características da infância na idade adulta. Isso se chama neotenia. Eu já expliquei sobre esse assunto, entretanto, eu abordei as características físicas da neotenia feminina, e neste vídeo será abordado uma outra característica da neotenia, a comportamental. Não é raro encontrarmos seres de luz que se dizem durões, maduros, empoderados e independentes, até que o caldo entorna e aí eles mudam de atitude e de opinião e se tornam frágeis, com direito a birras, chantagens emocionais e muito choro. Essa atitude, deveras infantil, é instintiva e tem o objetivo de garantir a sobrevivência deles. O corpo frágil, os traços finos, a voz aguda, a delicadeza nos modos, o comportamento infantil e etc. tornam o ser de luz mais semelhante a uma menina e fazem com que a sua presença nos seja muito agradável. Esta semelhança com as crianças desperta em nós a solidariedade e o desejo de protegê-los, para não permitir que sofram, ou seja, desperta o instinto protetor masculino. Isso em si não é mal, a não ser que seja instrumentalizado pelas espertinhas como uma fraqueza por onde nos enfraquecer e manipular. Qualquer pessoa experiente sabe que, ao falar como criancinhas, os seres de luz amolecem o homem e o acalmam. É uma estratégia que pode ser utilizada para o bem, no caso de um ser de luz virtuoso e honesto nos sentimentos, e para o mal, no caso de uma manipuladora egoísta. Infelizmente, a frequência com que é utilizada para o mal não é pouca. Uma pseudo-deusa que acha que ser considerada agradável por se assemelhar a uma criança é uma ofensa, deixa claro que tem preconceito contra as crianças, as quais são belas interiormente. Os seres de luz são muito semelhantes às crianças em seus costumes, seus gostos e mesmo na forma física frágil. Gostam de doces, chocolates, choram para conseguir as coisas e etc. Entretanto, existe uma diferença sutil, pois a criança não brinca com a sinceridade do outro, a menos que tenha sido ensinada, enquanto os seres de luz, do tipo espertinhas, o fazem com segundas intenções. Apesar de um ser de luz neotênico despertar o instinto protetor em nós, nunca devemos esquecer que eles não são realmente crianças e podem ser ardilosos e até perigosos, em alguns casos. São semelhantes a certos entes queridos atormentadores como a Yara. Embora não sejam realmente crianças, querem assim ser tratados, quando lhes é conveniente.
A respeito disso, Cláudia Pacheco escreveu: muitas mulheres pensam que são como crianças, acham que podem fazer tudo o que quiserem e que a sociedade tem a obrigação de aceitá-las e de suportá-las. Isso acontece muito por culpa dos indivíduos que vêm alimentando esse absurdo, temendo ocasionar maiores problemas se deixarem de ampará-las. Mas é o contrário, justamente. Se todos agissem da mesma forma, pressionando a mulher a ser mais madura e assumir seus erros como o homem tem que fazer, teríamos uma grande melhora na sociedade em geral. Eu não acredito que um dia todos os homens pararão de passar pano nas atitudes irresponsáveis dos seres de luz, pois a manginice embutida na nossa programação biológica é eterna e difícil de ser controlada. A permissividade e a tolerância dos homens em relação às irresponsabilidades dos seres de luz sempre existiram, mas elas se tornam doentias em período de prosperidade econômica e ou estabilidade civilizacional, pois os homens almejam mais acesso à reprodução. Vamos analisar outra citação de Cláudia Pacheco. A mulher tem sido protegida por um falso halo de santidade nos lares e na sociedade, chamada de sexo frágil, indefesa, símbolo de afeto, fidelidade e abnegação. Foi poupada de ter que sofrer a consciência de sua patologia, que é imensamente grave. Isso foi o que acabou de afundar a mulher. Alienada de seus problemas, foi dia a dia decaindo, sem trabalhar com a consciência de seus erros que não são corrigidos há muito tempo. Cláudia Pacheco, como sempre, é cirúrgica no que ela escreve. Nós podemos entender que as passadas de pano nas suas irresponsabilidades, os sofismas e as falácias da sociedade e o manginismo dos homens fizeram os seres de luz desenvolverem uma patologia que lhes é desconhecida. Devido a isso, o aspecto negativo da infantilidade feminina se tornou ainda mais grave, a ponto de muitos seres de luz acharem que podem fazer o que quiserem na vida sem serem responsabilizados, brincar com o sentimento dos outros e ditar o que eles devem fazer ou não, principalmente os homens. Por isso, vemos seres de luz infiéis, que querem satisfazer a sua necessidade de buscar os melhores genes masculinos, mas não querem correr o risco de perder a segurança que o seu companheiro proporciona, dizendo que quando a mulher sente ciúmes é intuição, mas quando o homem sente ciúmes é opressão, falta de confiança em si mesmo e etc. Traduzindo esse pensamento egocêntrico em outras palavras, fica algo do tipo: não quero que nenhum outro ser de luz roube de mim o meu gado de estimação, enquanto brinco com o sabre do Chad Vader gostosão. Para nós, homens, não há alternativa além de nos afastarmos desse tipo de ser de luz e observar, de longe, eles arcando com as consequências desagradáveis dessas atitudes. Quem sabe um dia eles acordem, além dos joguinhos infantis e do oportunismo afetivo egoísta, as espertinhas têm pouco discernimento sobre a vida e não conseguem identificar com clareza as diferenças entre o bem e o mal no campo dos relacionamentos. Confundem constantemente o certo com o errado porque tentam defini-los por meio de critérios emocionais. Quanto mais racionalidade e coerência vocês exigirem desse tipo de ser de luz, pior será. Senhores, vejam as traições, o shame, os infernos emocionais e etc., feito pelas espertinhas como traquinagens infantis e não como tragédias. Isso vai ajudar, e muito, os senhores a não desenvolverem ódio contra todos os seres de luz e se tornarem não diferentes de uma adepta da religião do Ocidente. Lembre-se que a espertinha só faz estrago na nossa vida se agimos constantemente como chimpanzés pedantes filosofando com a cabeça de baixo. O homem sábio vê o perigo de longe e nem passa perto dele. Além da infantilidade dos seres de luz, existe também a contrariedade. E o que seria isso? É a discrepância que existe entre o que o ser de luz diz e o que ele faz. Simplesmente o choque entre o racional e o emocional, sendo que este último ganha na maioria dos embates entre eles. Além disso,
existem também as incoerências conscientes e propositais. Não conhecemos uma pessoa somente escutando o que ela diz. Temos que observá-la para comprovar como reage e age em diversas situações. Os seres humanos, incluindo as fêmeas da espécie, são fingidos, falsos, mentirosos, enganadores e hipócritas. Para fisgar um homem carente emocional pelo ego, é comum que os seres de luz maldigam o homem por quem de fato se sentem atraídos. Quase todos os seres de luz são unânimes em condenar as atitudes dos cafajestes e playboys, negando de pés juntos a possibilidade de desejá-los. Mas, quando estão diante deles, desfalecem e se entregam. Os seres de luz garantem desejar os bons, trabalhadores e honestos, mas quando estão diante deles, os consideram cansativos e tediosos. Isso faz com que a grande maioria dos homens que tenta se guiar pelo que as espertinhas dizem se dê mal. Senhores, tenham muito cuidado quando ouvirem os seres de luz dizendo: gosto de homens assim, assado, que façam isso ou aquilo. Eles muito provavelmente estarão mentindo, e se não estiverem mentindo e eles realmente forem seres de luz decentes, tenham em mente que fatores como homens bons, trabalhadores, honestos, que saibam fazer um ser de luz feliz e etc., não são levados em consideração pela biologia. Senhores, naturalmente a atração da fêmea é determinada pelo valor genético e social do macho. Se o mesmo for considerado bonitão e gostosão pelo círculo social e de amigos em que ela vive, despertará atração feminina ainda que seja medíocre, estúpido, infantilizado e promíscuo, pois o que importa são os genes do camarada e não o caráter dele. O camarada poderá ter várias namoradas simultaneamente, pois todas acharão sua promiscuidade linda e a considerarão um direito legítimo. Entendam que a monogamia é mais cobrada dos homens que são escolhidos para serem os provedores dos seres de luz, e não dos homens que oferecem os melhores genes. Os seres de luz dizem que gostam de homens românticos. Isso é verdade, em parte. Realmente gostam dos românticos e apaixonados para serem seus escravos emocionais, mas não sentem por eles atração sexual alguma. Dizem que detestam e não aceitam a infidelidade masculina. Essa é uma outra verdade parcial. Realmente, a infidelidade do escravo emocional não é aceita, mas, curiosamente, a infidelidade de todos os homens de alto valor genético e socialmente destacados não é somente aceita, mas como também funciona como atrativo. Os seres de luz afirmam com todas as letras que não querem ser dominados, mas quando namoram com um, digamos, homem democrático, ficam aborrecidos, consideram-no um banana, inativo e fraco, porque o coitado não tem atitude de contrariar as opiniões dos seres divinos. Senhores, observem e comprovem que a maior parte das promessas que os seres de luz fazem no amor não é cumprida. Prometem telefonar e não telefonam. Prometem comparecer aos encontros e faltam. Prometem o paraíso no sexo e o recusam quando chega o momento. Promete a fidelidade e paquera outros caras. Promete compreensão e te chamo de inseguro quando você quer esclarecimentos sobre condutas suspeitas. São desonestos no amor e somente cumpre o prometido quando teme as consequências de suas trapaças. Por isso, não se deixe arrastar pelo encanto da voz das sereias com suas falas ludibriadoras. Caso se deixem levar por elas, fatalmente vocês terão muitos problemas. Se vocês perderem tempo correndo atrás das bobagens que elas falam, elas lhes recusarão um sorriso cheio de vida, o olhar apaixonado, o beijo ardente, o abraço caloroso e um sexo enlouquecedor. E vocês ainda terão a honra de serem chamados de melhor amigo ou virarão depósito de chifres. A infantilidade e a contrariedade fazem parte do feminino.
A primeira serve para despertar o instinto protetor masculino e garantir a segurança dos seres de luz. A segunda serve para garantir, através do aprisionamento emocional, o maior número de homens dispostos a lhes dar segurança e passar a imagem de santas, pois os seres de luz sabem que os homens saudáveis mentalmente não aceitarão prover e proteger um ser de luz promíscuo. Os homens naturalmente querem garantir que seus genes sejam passados adiante, e não o dos outros. Tenho a certeza de que cada ser de luz tem no mínimo 3 camaradas no radar dele. O seu alvo principal, que é geralmente um homem de alto valor genético e com bom status social, e os outros 2, que são pneus steps, para serem utilizados se o alvo principal não for possível de ser alcançado ou o ser de luz ser rejeitado por ele. Existe um outro objetivo da contrariedade feminina que nada mais é do que favorecer a cucagem. Confundir os parceiros de que está ou não interessado em outro homem e camuflar as puladas de cerca é uma excelente estratégia para aprisioná-los emocionalmente, garantindo assim a provisão e a proteção deles por muito tempo e conseguir fazer a cucagem tranquilamente. Os seres de luz em muitos casos irão fazer de forma inconsciente tudo que será abordado nesta série. Entretanto, existem as espertinhas, que, incentivadas pela sociedade e por seus desejos mais narcísicos, irão fazer essas coisas de forma consciente. São esses seres de luz, os mal intencionados, que se irritam com o conteúdo de canais como o meu, pois mostramos as trapaças que eles cometem, diminuindo assim a quantidade de beta-provedor disponível para elas aos poucos. Sob a atração patológica feminina pelo mal, recomendo que vocês pesquisem sobre a doutora Cláudia Pacheco e assistam aos vídeos e leiam o livro escrito por ela e etc., pois ela tem mais propriedade para falar desse assunto. Vocês verão que ela recebe muito hate de imaginas e das adeptas da religião do Ocidente por falar a verdade. Senhores, para finalizar este vídeo, eu diria a vocês: nunca acreditem no modelo de homem ideal que os seres de luz falam. Eles provavelmente estarão mentindo e muita coisa do que eles falam não bate com a biologia. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta, e até a próxima, senhores.